Aleluia. Eu peço aos amados que abram a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 14, versículo 13. Glória a Deus. É uma passagem bem conhecida, mas que deve ser valorizada na igreja. É de suma importância para a nossa vida quando nós meditamos e sentimos a profundidade, o valor dessa passagem. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão, e possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retire, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: trazei-nos, só até aqui, trazei-nos. Glória a Deus, aleluia. Igreja, nós percebemos a preocupação dos discípulos de Jesus com aquela multidão que havia já estava com fome e o lugar era deserto. Eles foram até Jesus para informar a necessidade que tinha naquele momento de comprar, despertar ou despedir aquele povo, aquela multidão, para que eles fossem comprar comida para comer. Sim, muito bonito isso, a preocupação dos discípulos de Jesus. Mas Jesus, é como diz o ditado do mundo: quando nós vamos, ele já está vindo. Ele sabe todas as coisas. Jesus já sabia o que fazer. Ele já tinha a solução para aquele povo, aquela multidão. Que aonde Jesus está, sempre há multidão. E aonde tem multidão, o milagre acontece. Vocês podem perceber isso, que onde tem multidão, era onde Jesus fazia milagre. Era onde milagre acontecia. É onde acontecia multidões. E naquele dia não era diferente. E os apóstolos falando, os discípulos falando para Jesus, ele falou: olha, não se preocupe com isso, que eu tenho solução para tal coisa. Apareceu alguém que disse: eu tenho aqui, entre nós só tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu creio que ele tem que se basta para mim, é o suficiente. Diz a Bíblia que Jesus levantou aquilo ao céu e abençoou. E nós sabemos a história que em torno de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, se alimentaram e sobrou 12 cestos de pães. Mas é fantástico isso. Vocês sabem o que é um pãozinho? Todos sabem, um pãozinho. O que significa um pãozinho? É quase nada. Para dividir, eu não sei como dividiu. Diz a Bíblia que ele mandou que assentasse na relva de 50 em 50 os grupos de pessoas. E ele, mostrando no céu, dividiu, deu os apóstolos, e os discípulos deu à multidão. E todos se saciaram da sua necessidade. Eu fico pensando, é muito interessante essas coisas. É interessantíssimo essas coisas. Como pode Jesus, com 2 peixinhos, saciar a fome de mais de 5.000 pessoas? Ainda sobrar 12 cestos cheios. Isto aconteceu. Mas se ele desperta aquela multidão para irem comprar comida para comer, nada disso seria visto. Jesus, aproveitando a multidão, ele manifestou o seu poder
e um milagre foi operado no meio daquela multidão. Aquele povo que seguia Jesus, que onde Jesus passava, a multidão seguia. Realmente diz a palavra do Senhor, uns queria, logicamente, as suas curas, né? Como aqui foi curado todos os enfermos que tinham, outros atrás da bênção, outros queriam saciar a sua necessidade, e mais na maioria, todos queriam mesmo era estar próximo de Jesus, porque quando estamos próximos de Jesus, algo acontece na nossa vida. Logicamente, quando nós estamos com Jesus, nós estamos fazendo algo para o nosso amanhã, para a nossa descendência, porque nós estamos criando ou aproximando de alguém que pode todas as coisas. Foi assim que Jesus operou no meio daquele povo. Aleluia. Glória a Deus. O provérbio diz que nós temos, ou aliás, Jó diz que nós temos que estar, nós temos que ser provocador de milagres. Nós temos que ser pessoas que provocam milagres. E quando nós nos reunimos, temos uma multidão, nós estamos praticando esse ato. Nós estamos sendo provocantes de milagres no meio de nós. Porque sempre a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se fará presente. A Bíblia diz que na presença de Deus, até mesmo a alegria saltará, a tristeza saltará de alegria. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós estamos reunidos, tudo de bom pode acontecer. Porque soma os meus objetivos, soma a minha fidelidade, soma o meu amor com o seu amor. E isto somado junto, já não somos mais nem 2 nem 3. Nós se tornamos uma multidão. E quando estamos em multidão, Jesus está pronto para abençoar, para derramar graça sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Nós percebemos aqui, irmão, uma coisa interessante, que tudo antes tem de passar pela mão de Jesus. Se você quer multiplicação no seu salário, tem que passar pela mão de Jesus. Se você quer um casamento saudável, você tem que pôr esse casamento na mão de Jesus. Se você quer uma indústria fluindo bem, tem que colocar na mão de Jesus. Foi 5 pães e 2 peixinhos que alimentou 5.000 pessoas. Então, às vezes, nós perdemos esse tempo. Nós perdemos essa afinidade com Jesus. Entregue o seu filho, a sua filha, a sua família ao Senhor Jesus. Entrega. O seu salário é pequeno? Entrega na mão de Jesus. Ele vai multiplicar. Assim como ele multiplicou os pães, ele vai multiplicar. Está faltando alegria no seu lar, na sua vida? Está um vazio dentro de você? Preencha esse vazio com o Senhor Jesus. Tem dificuldade? Dê essa dificuldade para Jesus. Que ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É promessa dele. Ele quer que nós façamos isso. Mas vai com fé. Faça como Abraão, meu irmão. Tenha fé, a fé de Abraão. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. O livro de Romanos 4. Para nós entender uma pessoa que viveu, se aplicou, se atirou, se deu à fé. Entregou a fé. Acreditou, não duvidou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 4, 19. Diz assim a palavra do Senhor. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou das promessas de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha que maravilha.
Se formos olhar para a aparência das coisas, da situação, Abraão não tinha nenhuma oportunidade de nada. Mas ele foi fortificado. Porque quando você acredita, você busca acreditar em Jesus, você é fortificado. Ele te fortifica. Você não vai ficar fraco na fé, ou uma fezinha xoxa, não. Ele vai te fortificar. Você colocou na mão de Jesus, Jesus vai multiplicar determinada coisa. Aquilo vai ser multiplicado, sim. Porque mesmo ele com seu corpo amortecido, amortecimento do ventre da sua esposa, que era Sara, acreditou. Ele creu em Jesus. E um milagre aconteceu. Ele recebeu a sua promessa, aquilo que foi prometido por Deus. Ele recebeu de Deus a sua bênção. E você também vai receber a sua bênção. Nessa noite, nós estamos vivendo noite de bênção, noite de multiplicação, noite de milagre. É isso que nós estamos vivendo nessa noite, que é a promessa de Deus para a nossa vida. Nós temos que estar, diz que o cristão tem que viver no caminho do milagre. Olha que maravilha. Abraão viveu no caminho do milagre. Ele acreditou, ele esperou, com paciência acreditou. Ele estava no caminho do milagre. Sabe por que às vezes não acontece? Porque às vezes nós não colaboramos com Jesus. Nós não colaboramos com Jesus. Nós não estamos no caminho do milagre. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, sabe por quê? Ela foi ao caminho até Jesus e ela se achou, se encontrou no caminho do milagre. A filha de Jairo, na mesma viagem que Jesus fazia, foi curada. Ela estava, Jairo saiu da sua casa, ou seja, acho que do seu, praticamente um gabinete, que disse que era um homem muito importante na sociedade. Ele era até, digamos assim, politicamente falando, quase que adversário de Jesus, porque ele pregava na sinagoga. A diferença, Jesus pregava na rua, ele pregava na sinagoga. Jairo era um homem importante. Ele pregava na sinagoga. Então, se ele falasse, olha, tem um Jesus aí que cura, quando ele falou para a mulher dele, ela falou, olha, marido, você está doido, ele é nosso adversário. Você, como disse, você vai dar ibope a esse homem. Você vai dar ibope a esse homem. Mas ele já tinha visto todas as possibilidades. Para Jairo não tinha mais possibilidade. Ele foi atrás de Jesus. Chegou aos pés de Jesus, clamou a Jesus em planto. E Jesus foi com ele até a casa dele. Chegou lá, Jesus mandou que saíssem as pessoas. Ficou só Jairo, mulher de Jairo e Jesus. Jesus simplesmente autorizou, deu ordem. E aquela menina levantou. E ele mandou que desse de comer para aquela criança. Aquela menina de 13 anos não era mais uma criança. Olha aí, essas pessoas estavam no caminho do milagre. Então essa noite é noite de nós também nos aproximar do caminho dos milagres, para que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre nós, para que nós nos tornamos verdadeiramente um colaborador de Jesus. Que quando nós estamos no caminho do milagre, nós nos tornamos colaborador de Jesus. Nós estamos ajudando a Jesus e nos tornando canal de bênção para que o poder de Deus seja derramado sobre a nossa vida. Amém? Quem acredita no poder de Deus, dê um glória. Aleluias, aleluias. Não vamos ficar despertos, meus amados. Vamos ficar no caminho do milagre, para que as coisas possam acontecer na nossa vida. Jesus quer trabalhar a nosso favor. Ele quer mover as águas a nosso favor. Ele quer mover as águas a nosso favor. É só você aproximar, você acreditar, crer, como Abraão creu. Aleluia. Como aquela multidão, às vezes achava os discípulos de Jesus não tinha possibilidade. Com 2 peixes alimentar 5.000 pessoas. Eu fico pensando nisso profundamente. Como pode? Só com milagre. Fora de milagre não pode acontecer tal coisa. Porque eu sozinho, dependendo do peixe, eu como 3 peixinhos. 3 peixinhos é quase a nossa refeição. Aí é sardinha, não é peixe, aí é sardinha já, né? Mas é gostoso. Então eu fico pensando, uma multidão de 5.000 pessoas, ainda sobrejar 12 cestos cheios. Foi o que aconteceu naquela multiplicação dos pães. Mas o que aconteceu?
os discípulos de Jesus não estavam vendo a possibilidade. Eles não tinham olhos espirituais como Jesus estava vendo. Jesus já sabia, ele já tinha a solução para aquele impacto, ou impasse que estava ocorrendo ali. E foi isso que ele fez. Ele mandou, pegou aquilo e apresentou ao Pai. E abençoou. E deu aos discípulos. E os discípulos deu à multidão. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o seu nome santo. Aleluia. Então, meus irmãos, tem horas que é como diz, é oração na nossa vida. E tem horas que não é oração. É decisão na nossa vida. Eu quero dizer, se até aqui nós não conseguimos os nossos objetivos, aquilo que nós clamamos, pedimos a Deus, ainda não palpamos, ainda não temos. Está chegada a hora de mudar o jogo. Acreditar com mais profundidade na palavra, na promessa de Jesus para a nossa vida. Para que nós possamos desfrutar dessas maravilhas. Porque Jesus está pronto para te abençoar. Ele está pronto para te abençoar. Eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. 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 Eu quero só reler aqui novamente esse versículo que é de uma riqueza muito importante para nossas vidas. 14. 12. Esse 14 aqui. Saindo, Jesus viu uma grande multidão e possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão, a multidão. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Esse versículo 16 é muito gostoso de se ler. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que retire, dai-lhes vós de comer. Olha que coisa, dai-lhes vós de comer. Ele disse: olha, entre nós aqui só há alguém que tem 5 pães e 2 peixinhos. O que será, o que vai dar para alimentar com isso? Mas Jesus já sabia do resultado. Jesus já tinha o resultado, ou seja, dessa multiplicação, desta façanha que podia acontecer no meio daquele povo. Ele já tinha a solução de tudo isso. Então ele disse: olha, basta que ele organizou, que sentasse de 50 em 50, talvez parece que Lucas fala de 100 em 100, ele abençoou aos discípulos, e os discípulos foi e deu aquele povo, e aquele povo foi alimentado. Da mesma forma, como nós já falamos, às vezes as dificuldades nossas são maiores do que aquilo que nós temos, que nós podemos palpar. Mas se nós entregamos a Jesus, eu creio que não há dificuldade, não há adversidade que você possa estar vivendo que não possa ser resolvida. É só colocarmos na mão do Senhor Jesus, porque tudo tem que passar pelas mãos de Jesus. Glória a Deus. Nós aprendemos isso hoje, que tudo tem que passar pelas mãos de Jesus. Eles tinham 5 pães e 2 peixes, mas tinha fome, e tinha dificuldade, e tinha certeza que não daria para fazer nada. Quando entregaram a Jesus, o quadro mudou. Então com nós não será diferente. Aleluia. Se você tem algo que aos seus olhos não pode ser resolvido, coloca ainda hoje na mão do Senhor Jesus. Aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade, e que os amados desfrutem da paz de Cristo, que vai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.